Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na liturgia de hoje, nós celebramos a memória de uma mãe famosa pela sua oração em prol da conversão de um filho. E esse filho é grandioso. Se trata o filho Agostinho e a mãe Mônica. Agostinho, a memória dele nós celebraríamos amanhã, mas por ser domingo, nós não temos a memória de Santo Agostinho neste ano. Para ter alguma informação desta mãe, nós precisamos conhecer a obra autobiográfica de Agostinho chamada Confissões, aonde ele descreve essa mãe em detalhes, inclusive as suas características espirituais e psicológicas. Mônica nasce no ano 331 e morreu no ano 387. Na liturgia da palavra de hoje, nós continuamos a ler a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. O apóstolo vai dizer assim: irmãos, considerai vós mesmos como fostes chamados por Deus. O apóstolo vai insistir hoje em uma dimensão que a comunidade de Corinto, muito elogiada já como vimos na introdução da carta, que ela foi chamada não por mérito próprio, mas é graça de Deus. E que Deus escolhe aquilo que aos olhos do mundo vale muito pouco, para mostrar que é o seu poder, a sua graça, que entra em jogo, que atua no momento da escolha. Pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, mas que Deus escolheu aqueles que não são sábios, que são estúpidos, como vai dizer o apóstolo, para confundir os sábios. Escolheu os que são fracos para confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para se mostrar a inutilidade do que é considerado importante. Então aqui nós já temos uma coisa que é impactante. A comunidade de Corinto, elogiada, como eu já dizia, pelo apóstolo no início, pela sua santidade, o apóstolo vai olhar e vai dizer: olhem bem para vocês. Aqui nós temos aquilo que aos olhos do mundo é mais estúpido, mais fraco e sem importância. Então, isso nos ajuda também a nos pensarmos como comunidade cristã. Nós somos importantes não é pela potência humana, muitas vezes desejada pela religião também, de ter um poder temporal. Somos importantes não por isso, mas somos importantes porque Deus nos escolheu. E aos olhos do mundo, o fato de sermos pessoas de fé não é que aumenta o nosso valor, diminui. Somos mais desprezados ainda por causa disso, porque nós estamos no mundo e não somos do mundo. Continua o apóstolo: que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus. Então nós não temos nenhum motivo para termos vantagem ou pretender alguma vantagem diante do Senhor. Mas é por causa do Cristo Jesus, que ele para nós foi constituído por Deus sabedoria, justiça, santificação e libertação. Para que, como está escrito, ele cita o profeta Jeremias: quem se gloria, glorie-se no Senhor. Aqui está então a nossa grandeza. Se nós temos algum motivo de glória, e temos, é porque Deus nos escolheu gratuitamente. Ora, essa dimensão da espiritualidade vivida no seráfico Pai São Francisco se reflete no momento que um frade vai perguntar para ele: por que a ti? É o Frei Maceu que pergunta, corajoso. Vai dizer: porque Deus, tendo tantas pessoas melhores do mundo, foi escolher justamente a ti. De fato, São Francisco se chama de ignorante, iletrado, é baixinho, feioso. E Maceu vai dizer: Deus tinha escolhas muito melhores. E Francisco vai dizer: para mostrar que é por graça de Deus, não por mérito humano. Se Deus tivesse escolhido aquilo que fosse o melhor, então a pessoa poderia sempre se dizer assim: porque eu sou muito melhor do que os outros. Mas não, Deus escolheu aquilo que aos olhos do mundo não vale nada, para confundir os poderosos, os sábios deste mundo. O salmo de hoje é o Salmo 32. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. De novo aparece esse verbo da escolha. E que nós cantamos agradecendo ao Senhor, porque é Ele que escolhe, é Ele que dá a sua graça. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, para da morte libertar as suas vidas.
No Senhor nós esperamos confiantes. O nosso coração se alegra nele. Seu santo nome é nossa única esperança. Que não temos outra esperança, outra vantagem, outro motivo para nos gloriar, a não ser o fato de Deus ter nos amado, ter nos escolhido. Na aclamação evangelho de hoje, eu vos dou um novo preceito. Que uns aos outros vos ameis, como eu vos tenho amado. Jesus vai contar uma outra parábola sobre a volta do Filho do Homem. Se na primeira parábola nós ouvimos aquela das virgens que estão esperando o esposo e chegam de surpresa, agora nessa parábola o Senhor nos chama a avaliar o que nós fazemos com tudo aquilo que dele recebemos. É essa a intenção sempre, meus caros, das parábolas. Não é tanto que nós estejamos aqui verificando a lógica da história contada, mas que eu me pergunte, quem sou eu nessa parábola? Aquele que recebeu 5 talentos, 2 talentos ou 1 talento. E o que faço com esse talento? Um homem ia viajar e ele chama os seus empregados e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1 talento, de acordo com a sua capacidade. Então, nós já temos aqui uma informação importante, de acordo com a sua capacidade. Somos escolhidos por um Deus que livremente nos ama, mas que Ele confia na nossa capacidade para que nós levemos adiante o nosso progresso na vida de fé e de espiritualidade e a obra da evangelização. Deus confiou a sua igreja aos apóstolos daquele tempo e aos apóstolos de hoje. Todos nós batizados para que possamos frutificar os talentos que do Senhor recebemos. E então, o primeiro, veja como se descreve. O empregado que recebeu 5 talentos saiu logo. Então, não pensou muito, saiu logo. Trabalhou com eles e lucrou outros 5. A mesma coisa fez aquele que recebeu 2 talentos. E aquele que recebeu 1 talento saiu, cavou um buraco na terra e escondeu. O patrão voltou. Depois de um tempo, o patrão voltou. Não sabiam eles quando. Não, de fato, isso permanece coerente com a primeira parábola, aquela das virgens, porque também ele volta no seu tempo. E aquele que recebeu os 5 talentos, ele vai dizer assim: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. E ele vai ouvir do seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Aquele que recebeu 2 talentos, então, de acordo com a sua capacidade, ele fez render outros 2. E ele vai ouvir do seu senhor exatamente a mesma frase. Agora chega aquele que recebeu 1 só talento. Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. Qual é o grande problema deste terceiro servo? É a imagem equivocada que ele tem do seu Senhor. O Senhor começa a parábola com um gesto generoso. Aquele de dar 5 talentos, dá 2 talentos, dá 1 talento. Nenhum deles por mérito próprio, mas por generosidade do Senhor, que confia na capacidade de cada um. E este, se agisse bem diante do seu Senhor, ia ver, é um homem bom, me deu 1 talento, é uma soma muito grande. Mas ainda que pensando como ele diz pensar, que é um homem severo, que tira onde não plantou, muito mais ele deveria se empenhar, assim vai dizer o patrão para o seu senhor. E vai dizer assim: servo mau e preguiçoso. Veja que diferença aos 2 primeiros, servo bom e fiel, servo mau e preguiçoso. E vai determinar: tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. Veja que não vai dizer que são os meus talentos, aquele 10, vai dizer aquele que tem 10, já é considerado dele. E dê para aquele que tem 10 que vai ficar com 11. Porque aquele que tem será dado mais, e daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Parece injusto, mas isso aqui retrata o crescimento na graça, na fé e na virtude. Quanto mais nos empenhamos, quanto mais nós temos, mais nós vamos ter.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.